No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que parece apenas um monumento antigo, mas carrega um peso espiritual muito sério. O obelisco. De onde ele veio, o que ele representa e por que devemos estar atento ao seu significado nos dias de hoje. Fica aí comigo até o final, querido, e descubra o que significa o obelisco, tá bom? Mas até o final, não assista só um minuto não, vá até o final, tá bom? Para você compreender. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu gostei e compartilhe. Vamos lá, querido. O que significa um obelisco? Vamos lá. Um obelisco é uma estrutura alta em forma de torre ou pilar, com ponta fina e geralmente de pedra. Ele tem origem no Egito Antigo e era dedicado ao deus Sol, ou seja, ao deus Ra. E em seu início era símbolo de adoração pagã, exaltando o poder de deuses falsos, e muitos obeliscos foram colocados em templos idólatras, como monumentos sagrados. E em segundo lugar, a origem espiritual de obelisco. No Egito, o obelisco representava um raio congelado do sol, era visto como uma ponte entre deuses e os homens, e era erguido em honra ao sol e usado em cultos idólatras, contrariando assim a palavra do Senhor nosso Deus. Os obeliscos egípcios possuíam inscrições com feitiçarias e nome de deuses falsos, ou seja, tudo isso aponta para um culto espiritual profano. Jeremias, no capítulo 10, o versículo 2 ao 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes deste povo são vaidade. Eu li só aqui uma parte do versículo 2. E em terceiro lugar, querido, a idolatria e os altos estranhos. O povo de Deus caiu em muitas vezes porque se misturou com os costumes pagãos. Jeroboão, rei de Israel, fez altares falsos, como diz lá em 1 Reis capítulo 12, do verso 28 ao 30, levando assim o povo a pecar. Olha o que aconteceu aqui, querido. Este homem que governava uma parte do povo de Deus fez com que o povo viesse tropeçar, fez com que o povo viesse pecar. E a Bíblia está bem claro que um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Queridos, hoje, muitos símbolos pagãos são vistos como decoração, mas têm raízes espirituais perigosas. O obelisco, mesmo em praças e igrejas, pode representar uma legalidade espiritual e idólatras, se não houver discernimento. Precisamos discernir o que está por trás de tudo isso, ou seja, é um poste ídolo. Nós sabemos que em cidades, nas matrizes de algumas igrejas, tem lá um obelisco plantado, e tudo aquilo ali é uma forma de um Deus, queridos. Ali é a forma de um Deus, está algo espiritual ali por trás, e que muitas pessoas não têm preocupação em procurar conhecer e descobrir o que está por trás de tudo aquilo ali. Se a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se buscar a Deus, o profeta Oséias vai completar. O meu povo está destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, querido, em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 13 e 14, diz: e profanou os altos que estavam diante de Jerusalém, e que Salomão edificara Astarote
e os quebrou em pedaço e lançou o pó sobre os sepulcros dos filhos do povo. Queridos, em quarto lugar, o chamado alerta espiritual. É o que Deus quer, é que seja desfeito todo o mal. Não podemos brincar com o que Deus abomina. A idolatria abre brechas espirituais. Precisamos limpar os altares, remover tudo que ofende a santidade do Senhor. O obelisco é um símbolo de um sistema espiritual antigo que ainda atua nos dias de hoje. São sutis e estão escondidos, mas também são perigosos. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17, Paulo ele diz assim: que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Ou seja, Deus nos chama a destruir os altares de Baal, os obeliscos modernos, que muitas vezes estão no coração do povo. Em Êxodo capítulo 34, versículo 13 e 14, olha o que Deus fala aqui. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, porque não te inclinarás a outros deuses. A ordem de Deus é que não se inclinará. Então, os esportes estão por aí. Estão em cidades grandes. Aqui na nossa cidade tem um. E nós precisamos, como servo de Deus, homens de Deus, que têm a palavra de Deus, levar os esclarecimentos àqueles que estão, infelizmente, cegos e espirituais, mas que ainda dá tempo. Deus abriu seus olhos através da sua palavra. Por isso que é importante você procurar conhecer a Bíblia Sagrada, para que você não venha cair nos enganos que o adversário de nossas almas tem realizado. Paulo ele disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não se convertam ao Evangelho de Cristo. Queridos, olha, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.